O que é o infarto? O infarto, ele se trata da obstrução aguda de uma das artérias do nosso coração. A gente tem todo um sistema de irrigação que funciona como se fosse uma espécie de encanamento ali para nutrir, né? Ou seja, levar sangue, oxigênio, nutrientes de um modo geral para o músculo cardíaco funcionar, ou seja, cumprir a sua função de bombeamento do sangue. E quando a gente tem alguma placa que gera uma obstrução à passagem do sangue de uma forma aguda, essa é a definição do infarto, que leva a todo aquele quadro que a gente está acostumado a ouvir falar, né? Uma dor no peito, um cansaço, às vezes falta de ar, às vezes até podendo ser fatal e levar uma parada cardíaca e a morte súbita, que é o que a gente conhece como um infarto fulminante. Então, por definição, o infarto é isso. É a obstrução aguda de uma das artérias do nosso coração. O infarto ainda atinge muitas pessoas? Sim, o infarto e as doenças cardiovasculares, de um modo geral, são uma das principais causas de mortalidade no mundo todo, não só no Brasil, como em países desenvolvidos e, né, em todo tipo de lugar. Então, assim, é uma doença que ela é muito democrática, ela não escolhe, né? Pode acometer homens, mulheres, no mundo todo. Não tem classe social, não tem distinção, né? O que acontece é que, assim, com o advento, a evolução da medicina, eu costumo brincar com os pacientes. Antigamente, as pessoas morriam muito mais de infecção, das doenças infecciosas, quando a gente estuda, né, aqueles poetas que faleceram com 20 e poucos anos de idade de tuberculose, porque na época não tinha antibiótico, não tinha toda essa questão de higiene, equipamento de proteção individual, os materiais descartáveis que a gente tem hoje em dia. Então, antigamente, as infecções eram mais comuns, né? A partir do momento que a medicina foi se desenvolvendo, com o advento do antibiótico, das vacinas e assim por diante, atualmente, a principal causa de mortalidade no mundo todo são as doenças crônico-degenerativas. Então, por exemplo, as doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, o câncer, Alzheimer, coisas que, né, a gente acredita que seja novo, mas na verdade sempre aconteceram. O problema é que essas doenças costumam atingir populações com idade mais avançada, acima dos 55 anos em diante, né? Apesar que, com o estilo de vida também que a gente vem levando hoje em dia, né? As pessoas acabaram ficando mais sedentárias, a tecnologia ela traz muito benefício, mas também ela nos deixou mais sedentários. A gente acaba levando um estilo de vida mais estressante hoje em dia, a alimentação, estresse, enfim, todos esses fatores têm feito com que pessoas, né, cada vez mais jovens tenham apresentado infarto. Então, hoje em dia, não é incomum a gente ouvir falar um paciente de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, que já infartou. O que é o infarto fulminante? Bom, o infarto fulminante, então, como a gente comentou, o infarto ele é a obstrução aguda de uma das artérias do coração. E o problema vai acontecer, né, se esse paciente vai sobreviver ou, infelizmente, vai ter o chamado infarto fulminante, uma parada cardíaca e poder ir a óbito, né? Isso vai depender da extensão desse infarto. A gente costuma comparar o sistema de irrigação das artérias coronárias para o músculo cardíaco como se fosse, imaginem uma árvore, né? Tem o tronco de uma árvore, que é a parte mais calibrosa, aqueles ramos maiores que a gente consegue enxergar, e tem aquelas partes menorzinhas, os ramos menores, que até penetram na terra e a gente acaba não conseguindo enxergar. No músculo cardíaco é mais ou menos a mesma coisa, tanto que a gente chama de tronco também, uma dessas partes mais calibrosas. Nós temos 3 artérias principais por essa irrigação, e cada uma dessas artérias emitem ramos menores. Então, se essa obstrução aguda for num ramo menor, que não cause tanto problema, a perda do músculo cardíaco não vai ser tão intensa. Agora, se for numa parte muito calibrosa, quanto mais próximo ali ao tronco, mais perigoso, porque a partir do momento que acontecer essa obstrução aguda, toda aquela região que a artéria irrigava deixará de receber sangue, oxigênio, nutrientes. E isso pode levar à parada do músculo cardíaco, porque lembra que eu comentei que a função do coração é se manter em movimento, bombeando o sangue. Então, se o músculo deixa de receber os nutrientes para isso, o músculo cardíaco vai parar, levando à parada cardiorrespiratória e, consequentemente, à morte súbita.
E depende também se a pessoa demora muito para procurar um serviço de saúde, né? Então, se é aquele paciente que começa a sentir, apresentar os sintomas e não procura ajuda em tempo hábil, às vezes, quando ele chega para nós até o hospital, pode ser tarde demais e a gente não consegue reverter aquele quadro. E isso a gente observou durante a pandemia, porque com aquela história do fique em casa, as pessoas acabaram ficando com muito medo de procurar seus cardiologistas no consultório, procurar o serviço de emergência, por medo, né, da contaminação pela Covid, e acabaram sendo atendidas de uma forma muito tardia. E muitos até morrendo em casa, né? A gente observou que aumentou muito os casos de ocorrência pelo SAMU. Não só o SAMU aqui no Brasil, como, por exemplo, nos Estados Unidos, o 911, né, que é a emergência de lá. Então, assim, aumentou a ocorrência de atendimentos por esse motivo e muitas vezes quando os socorristas chegavam, a pessoa já estava em parada cardíaca ou já tinha morrido, do que os atendimentos no pronto-socorro, que é onde deveria estar esses pacientes. Existem tipos diferentes de infarto? Existem. A classificação do infarto, ela é dada de várias maneiras por nós cardiologistas, né? Mas, classicamente, existe um infarto que ele já é detectado logo quando o paciente realiza o eletrocardiograma, né? Que é aquele principal exame para a gente diagnosticar um infarto. É aquele exame dos tracinhos, né? Do traçado. Então, é um exame extremamente simples, barato, fácil de fazer, amplamente disponível, né? E até em ambulâncias do SAMU, esse aparelho, ele existe. Então, é um exame extremamente barato e que consegue, e muitas vezes, já detectar, já diagnosticar um infarto somente com eletrocardiograma. Porém, em outros casos, outras apresentações também do infarto, só o eletrocardiograma não dá o diagnóstico. E sim, a gente precisa fazer alguns exames de sangue, por exemplo, as chamadas enzimas cardíacas, né? Ou marcadores de necrose miocárdica, como nós cardiologistas falamos. E daí são nesses casos que vai se apresentar, esses marcadores vão se apresentar positivos, ou seja, em níveis elevados no sangue, e a gente vai conseguir diagnosticar. Então, basicamente, existe um infarto que já é detectado logo com o eletrocardiograma, a gente chama de infarto com supra, e existe também aquele infarto que precisa dos exames de sangue para ser diagnosticado. Basicamente, a gente pode dizer que são esses dois tipos. Quais são as principais causas do infarto? Bom, a gente chama essas causas de infarto como fatores de risco, ou seja, fatores que podem levar a pessoa a apresentar um infarto no futuro. Então, é isso que nós cardiologistas a gente tenta fazer nas consultas no consultório, né? Então, por isso que a gente foca tanto na questão da prevenção, porque a prevenção é justamente isso, a gente identificar se a pessoa tem esses fatores e conseguir combatê-los para evitar que exista um infarto no futuro. Então, o tratamento do infarto, ele sempre vai começar com a prevenção, lá no consultório. Esses fatores de risco, a gente consegue classificá-los em fatores modificáveis e fatores não modificáveis. Então, os fatores não modificáveis seriam, por exemplo, a idade. Então, homens acima de 55 anos e mulheres acima de 65 anos estão mais propensos de infartar pela própria idade, processo de envelhecimento. Além disso, se você tem na família algum parente de primeiro grau, então pai, mãe, irmãos, que apresentou um infarto, principalmente se foi muito jovem, né? Homem antes dos 55 anos e mulher antes dos 65, isso tudo tem um componente genético. Então, contra esses, a gente não consegue brigar, né? São chamados fatores não modificáveis. Mas existem os fatores modificáveis. Então, por exemplo, se a pessoa é tabagista, então se ela fuma, dá para deixar de fumar. Se a pessoa tem pressão alta, a gente consegue controlar a pressão alta. Colesterol alto, diabetes, tudo isso a gente consegue batalhar. Sedentarismo, obesidade, todos esses são os chamados fatores modificáveis. Então, todos esses são fatores que levam uma pessoa a ter um infarto. E a gente sempre vai investir nesses chamados fatores modificáveis. Quais são os sintomas do infarto? Bom, o principal é realmente a dor no peito, a chamada dor torácica. Normalmente é uma dor referida pelo paciente como uma dor de forte intensidade, então ele mesmo diz, é uma dor que eu nunca senti antes. E ela costuma ser progressiva, ou seja,
Enquanto o paciente não chega no hospital e não é submetido ao cateterismo e ao tratamento, essa dor não melhora. Muitas vezes, até com morfina na veia, ela não alivia 100%. Então, ela é uma dor de forte intensidade, normalmente um aperto, um peso, uma sensação de queimação. Às vezes, até a pessoa se confunde com algum sintoma gastrointestinal. Mas basicamente é essa dor, e ela costuma ser muito intensa, ou seja, bem forte. A gente costuma perguntar para o paciente, né, de 0 a 10, quanto que está doendo? Às vezes o paciente responde 11, porque realmente é uma dor muito, muito intensa, uma dor que ele nunca sentiu antes, e ela tem esse caráter progressivo. Ela vai piorando e aumentando de intensidade. Além da dor no peito, pelo próprio reflexo da dor, podem acontecer outros sintomas. Por exemplo, enjoo, náuseas, vômitos. A falta de ar, de tanta dor, acaba ficando mais difícil da pessoa conseguir puxar e soltar o ar, ela vai ficando com aquela respiração mais curta, mais ofegante. Pode haver uma certa queixa de tontura, até mesmo desmaio. E uma coisa que é bem característica é o que a gente chama de sudorese fria. Ou seja, a pessoa transpira, mas ao mesmo tempo ela não está sentindo calor, ela está sentindo frio. Alguns pacientes que eu já atendi no pronto-socorro, na emergência, infartando, eles costumam dizer, né, se ele estava dormindo à noite, ele fala, doutora, eu molhei a cama, né, o lençol da cama de tanto suor. Então, a sudorese fria também é muito característica. Alguns pacientes chegam, muitas vezes, pálidos pra gente. Então, assim, é uma dor que realmente chama muita atenção. Mas eu gostaria de ressaltar que existem alguns pacientes que não têm essa apresentação tão típica. Tem pacientes que podem apresentar infarto sem sentir essa dor no peito toda. Principalmente os pacientes mais idosos, então acima de 80, 90 anos, ele pode apresentar infarto somente com uma tontura, um mal-estar, sem sentir essa dor. As mulheres e também os pacientes diabéticos. Então, idosos, mulheres e diabéticos, cuidado. Eles podem apresentar infarto sem esses sintomas que a gente chama de típicos, né? Clássicos do infarto. O infarto pode ter influências genéticas e hereditárias? Sim, pode. Como eu comentei, existem os fatores de risco modificáveis, como, por exemplo, se a pessoa fuma, estar acima do peso, pressão alta, diabetes, colesterol alto, mas existem os fatores não modificáveis. E aí entra tanto a idade mais avançada quanto a genética. Então, se o seu pai ou algum irmão, né, parentes do sexo masculino, tiveram um infarto antes dos 55 anos de idade, ainda que eles tenham sobrevivido, não tenham tido um infarto fulminante, ou se você tem algum parente do sexo feminino, mãe, irmã, que teve infarto com menos de 65 anos de idade, isso é super relevante e você precisa começar a fazer o seu check-up cardiológico cada vez mais cedo. Tanto que quando eu atendo, né, algum paciente que se apresenta ali para mim, né, uma mulher antes de 65 anos e um homem antes dos 55, eu sempre comento, olha, converse na sua família, converse com seus irmãos, seus filhos, etc., para que eles também comecem a fazer esse acompanhamento o quanto antes para a gente conseguir prevenir, né, chegar antes desse evento chamado infarto. Uma pessoa pode infartar mais de uma vez na vida? Pode. Diferente de algumas infecções, né? Que, por exemplo, a gente pega uma infecção e aí a gente adquire uma imunidade contra ela, as doenças cardiovasculares não são assim. Então, o infarto, quem já teve um infarto na vida, a chance de infartar aumenta e muito. Por isso que depois de um primeiro infarto, a gente vai trabalhar no que a gente chama de prevenção secundária, quer dizer, prevenir que ele tenha de novo, né? Mas uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que às vezes a gente escuta algumas histórias assim, a pessoa já teve 6 infartos, 7 infartos. E aí a gente fica um pouco com o pé atrás dessa história, porque às vezes não chegou a ser realmente infarto, e sim somente a angina, que é aquela dor no peito, mas que não chega a alterar o eletrocardiograma, muitas vezes, e não chega a positivar, a alterar as enzimas no sangue. A angina, ela também merece ser valorizada, levada em consideração, mas para a gente dizer que é infarto mesmo, os critérios diagnósticos são esses que eu falei. A alteração do eletrocardiograma,
alteração nas enzimas cardíacas e confirmado depois pelo exame chamado cateterismo, que vai encontrar ali diretamente aquela obstrução, onde ela foi e tudo mais. Então, a gente só precisa tomar cuidado, né, quando a gente escuta essas histórias de 6, 7 infartos, porque aí pode ser que não tenham sido todos esses infartos, sim. Mas respondendo a pergunta, sim, uma pessoa que já infartou tem grande chance de infartar novamente. Como é feito o diagnóstico do infarto? O diagnóstico do infarto, ele começa por esses sintomas que o paciente nos refere. Então, ele começa com essa conversa do médico em busca das perguntas adequadas, porque ao mesmo tempo a gente tem que ser certeiro nas perguntas, a gente não deve perder tempo, então a gente tem que saber exatamente o que perguntar quando o paciente nos traz essas queixas de dor no peito, falta de ar, náuseas, vômitos e etc. Então, começa com essa conversa, é onde a gente vai direcionar o nosso raciocínio para pensar, será que esse paciente está infartando ou não? O próximo passo, depois dessa conversa, vai ser o eletrocardiograma. Eletrocardiograma é aquele exame dos tracinhos, né? Do traçado do nosso coração. É um exame extremamente rápido, barato e amplamente disponível. Ele está disponível tanto em unidades básicas de saúde até os hospitais mais complexos e especializados em cardiologia. Então, é um exame que precisa ser feito e preferencialmente deve ser feito em até 10 minutos dessa queixa do paciente. Então, se o paciente falou que está com dor no peito, rapidamente a gente precisa fazer um eletrocardiograma. Em terceiro lugar, vai vir a dosagem das chamadas enzimas cardíacas, que é aquele exame de sangue, para a gente dosá-las no sangue. E, em último lugar, né, vai ter a confirmação do diagnóstico desse infarto através de um exame chamado cateterismo cardíaco, que é aquele exame mais invasivo, onde a gente vai conseguir olhar por dentro as artérias do paciente e localizar onde está a obstrução, se é mais de uma obstrução ou não, e aí a gente conseguir definir o tratamento. O que fazer ao sentir que posso estar tendo um infarto? Bom, essa pergunta ela é super importante, porque hoje em dia, com acesso à informação, as pessoas parece que deixaram de tentar já procurar imediatamente um serviço e elas acabam querendo consultar os seus sintomas na internet. Então, alguns pacientes acabam pecando por tentar se autodiagnosticar. Então, começa a sentir um desses sintomas que eu comentei e pensa, isso deve ser gases, deve ser outra coisa, e acaba não deixando de procurar um serviço para ouvir a opinião especializada de um médico com formação. Ou então são pessoas que acabam buscando seus sintomas na internet e qualquer coisinha elas acabam achando que elas estão infartando. Então, a melhor solução nesse caso é, se você apresentar um desses sintomas que eu comentei, busque imediatamente uma orientação médica. Não espere muito tempo. O ideal é que você procure imediatamente um serviço. Quais são os principais tratamentos para o infarto? O principal tratamento do infarto vai ser desobstruir aquela artéria que está obstruída. E a gente pode fazer isso de duas maneiras. A primeira maneira, que é a mais utilizada e a preferencial, chama-se angioplastia. Ou seja, a partir do momento que o paciente foi submetido ao cateterismo e com o cateterismo o cardiologista conseguiu identificar qual artéria está obstruída e em qual local, no mesmo ato, na grande maioria das vezes no mesmo ato, a gente já vai conseguir, através de um catéter, introduzir um stent, que é aquela molinha, né, como os pacientes conhecem, e essa molinha tem a capacidade de desobstruir aquela artéria e fazer o sangue voltar a passar. Então, quando a gente faz o exame, se chama cateterismo. Quando a gente coloca o stent, a gente chama de angioplastia. Então, o principal tratamento do infarto é a desobstrução da artéria, preferencialmente com angioplastia. O problema é que em alguns casos, depende de onde essa obstrução vai se localizar. Em alguns casos também são várias obstruções e não uma obstrução única. Isso tudo é uma informação que o cateterismo vai trazer para a gente. Então, nesse contexto, pode ser necessário que o paciente seja submetido àquela cirurgia conhecida como revascularização miocárdica, ou seja, ponte de safena, mamária, etc. Aquela cirurgia um pouco mais complexa, né, onde vai ter que ser aberto o peito e tudo mais.
E de qualquer forma, né, sendo o paciente submetido à angioplastia com colocação do stent ou à cirurgia, existem algumas medicações que ele vai ter que tomar para o resto da vida. Então, os pilares do tratamento do infarto são esses dois, né? Ali no momento, desobstruir a artéria e a partir daí, o paciente passar a tomar todas aquelas medicações e aí, como a gente comentou também, corrigir tudo aquilo que levou ele a infartar. Então, por exemplo, se ele infartou porque ele tinha pressão alta e não estava bem controlada, a partir de agora a gente vai ter que ser ainda mais rigoroso com esses níveis de pressão. Se ele infartou porque ele tinha colesterol alto e não tratava, a gente vai ter que ser mais rigoroso com esses níveis de colesterol e assim por diante. Quais são as possíveis sequelas do infarto? Bom, além do próprio óbito, como a gente comentou sobre o infarto fulminante, né? Muitos pacientes, infelizmente, não conseguem ser socorridos e tratados, né? Serem submetidos a tempo ao cateterismo, enfim. Esses pacientes que sobrevivem, né? Não chegam a ter um infarto fulminante e a morte súbita. A principal sequela que o infarto pode deixar no coração chama-se insuficiência cardíaca. Ou seja, esse músculo cardíaco, por mais que depois de um tempo ele volte a receber o sangue novamente, ele acabou ficando com problemas ali por causa do tempo que levou para acontecer essa reperfusão, ou seja, o sangue voltar a passar ali adequadamente. Então, esse tempo é muito importante, né? Porque por mais que ele sobreviva, podem deixar essas sequelas. Então, essa falta de sangue ali pode acabar causando uma necrose do músculo cardíaco. E a partir daí, esse músculo cardíaco ele não vai mais se contrair nem relaxar adequadamente. E aí o bombeamento do sangue pelo coração ficará prejudicado. Então é aquela história que a gente chama de coração fraco, coração inchado. O coração ele acaba se remodelando, às vezes fica mais aumentado de tamanho e ao mesmo tempo perde a sua função de contração. Então ele fica mais fraco do que deveria. Isso é extremamente ruim, porque é uma coisa que não tem cura, né? O infarto tem cura, mas a insuficiência cardíaca não tem. E o paciente ele vai ficando cada vez mais debilitado. Ele fica com falta de ar para fazer suas atividades, ele pode ficar com dificuldade para se deitar, porque tem muito líquido circulante, inchaço nas pernas e assim por diante. É possível prevenir o infarto? Com certeza, sim. Existem dois estágios que a gente chama da prevenção. O primeiro estágio seria a prevenção primária, ou seja, identificar aquele paciente que tem fatores de risco para infartar, como eu comentei, idade, história familiar, se ele fuma, se tem pressão alta, colesterol alto, etc. A gente corrigir esses fatores para que ele não tenha um infarto. E existe o outro estágio da prevenção que se chama prevenção secundária. Ou seja, o paciente que já teve infarto uma vez, a gente evitar que ele tenha um segundo, terceiro infarto no futuro. Então, sim, infarto tem prevenção e é por isso que as pessoas precisam ser acompanhadas por um cardiologista o quanto antes, de preferência desde cedo, para corrigir tudo isso e a gente mudar essa realidade que é o grande número de mortes no mundo todo pelas doenças do coração. O infarto tem cura? O infarto, sim. A gente consegue tratar o infarto quanto mais cedo o paciente for diagnosticado com infarto, para nós é melhor. Existe uma frase, na verdade ela é americana, mas traduzida, é que a gente fala que tempo é músculo. Por isso que eu disse que assim que o paciente se manifestar no serviço de saúde com dor no peito, então se a pessoa sentiu a dor no peito, está desconfiada que ela pode estar infartando, ela precisa rapidamente procurar um serviço de saúde, a gente precisa fazer um eletrocardiograma em até 10 minutos e se esse infarto for confirmado, submetê-la ao cateterismo e à colocação do stent o quanto antes. Idealmente, todo esse processo em até 90 minutos, né? Ou seja, 1h30. Então, o tempo para a gente é super importante nesse sentido. Então, quanto antes a pessoa começar a sentir os sintomas e já procurar, melhor. E aí o tratamento vai ser exatamente esse. Vai ser fazer a desobstrução dessa artéria, seja por stent ou por uma cirurgia cardíaca. Em segundo lugar, né, fazer todo aquele uso das medicações que ela precisa fazer a partir do momento que ela teve um infarto. E também corrigir aqueles fatores de risco que levaram ela a ter infarto. Então, por exemplo, se ela fumava, vai ter que obrigatoriamente deixar de fumar. Então, sim, o infarto tem prevenção, tem cura.
O que não tem cura é a sequela que o infarto pode deixar, que é a chamada insuficiência cardíaca. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.